Livres e confiantes pelo Espírito Santo, tá certo? É o tema do nosso mês, o tema da nossa série e o tema do nosso acampamento. Então, no nosso acampamento, a gente aprendeu algo poderoso, né? Com várias ministrações. Primeiro, antes do acampamento com o pastor Barba, no acampamento com o pastor Barba, com o Lucas, né? Com o pastor Max, onde nós ouvimos ali a palavra de Deus e aprendemos que nós podemos entrar assim, livres e confiantes diante do Senhor, né? Porque agora Deus, Ele não tem mais intermediadores, né? Assim como Moisés intermediava a ação de Deus para com o povo, agora, depois do sacrifício de Jesus, nós podemos entrar livres e confiantes na presença dEle e ter um contato, né? Um contato direto com o Pai, porque o véu do templo foi rasgado de cima abaixo, tá certo? E concluindo tudo que foi dito, a gente aprendeu também que nós somos guiados pelo Espírito. E aqueles que são guiados pelo Espírito, como nosso irmão Lucas disse, eles são soprados. Foi assim que que Jesus falou a Nicodemos, lá no livro de João, capítulo 3, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento, né? O vento sopra aonde quer, tá certo? Então, hoje, nós vamos falar de algo um pouco mais prático, porque nós já aprendemos, então, quem é o Espírito Santo, nós aprendemos como que ele tem agido, mas fica uma pergunta: como se relacionar com o Espírito Santo? Então, o tema da minha mensagem de hoje é como se relacionar com o Espírito Santo. Como? Né? A grande questão da vida, às vezes, é o como, não é nem bem o porquê, mas o como fazer, qual é a receita, qual é o passo a passo, como alcançar um relacionamento com o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que aí você precisa saber é quem é o Espírito Santo. Certo? Como se relacionar com ele, eu preciso saber quem é ele. Porque quando eu fui me relacionar com a Brenda, antes de me relacionar com ela, eu tive que saber de quem era a Brenda, eu tive que conhecê-la. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele faz parte da criação do mundo. A Bíblia, lá no livro de Gênesis, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na criação do homem, o Espírito Santo também participou. Afinal, ele, como sendo Deus, a terceira pessoa da Trindade, lá, quando Deus estava a criar o homem, tá certo? Do pó da terra, ele diz assim: façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Além disso, no dilúvio, o Espírito Santo também estava lá, o Espírito de Deus, numa representação das águas. As águas que lavou o mundo da imoralidade, que lavou o mundo do pecado, as águas que purificou o mundo e a existência, essas águas representam também a ação do Espírito Santo, né? E vamos lá, a pomba. Noé, lembra? Noé que soltou uma pomba de dentro da arca, né, para verificar se as águas já tinham baixado e se a terra estava pronta a ser habitada. A pomba, que é lançada por Moisés para fora da arca, é uma representação do Espírito Santo. E é muito curioso e muito legal, você que gosta de Bíblia e gosta de detalhes bíblicos, lá, no momento em que Noé solta a pomba para fora da arca, ela vai e ela volta porque ela não encontra onde pousar, mas chega uma hora que ela vai, e ela encontra algo, uma evidência, uma esperança. Ela traz no seu bico o ramo de uma oliveira, né? E a oliveira é a representação de quem? De Jesus. Jesus é a oliveira verdadeira. E o que se faz da oliveira? Qual é o produto da oliveira? É o azeite, é o óleo. Cheio. O produto da oliveira, o azeite, o óleo, é a representação também da pessoa bendita do Espírito Santo no Velho Testamento. Isso é o que nós chamamos de arquétipos, de representações da pessoa bendita do Espírito Santo no Velho Testamento. Ora, ele também é apresentado ali nos momentos que ele visitava os profetas, quando eram ungidos reis, tá certo? Quando Deus falava com determinadas pessoas e usava determinadas pessoas para fazer algumas obras específicas. Eis aí a ação do Espírito Santo.
O Espírito Santo, além de tudo isso, cara, que aí é a parte mais legal. Você que gosta de super-herói, você que gosta de filmes de ação, onde um personagem começa a desenvolver algumas habilidades e algumas ações fantásticas e sobrenaturais, o Espírito Santo é essa pessoa. O Espírito Santo, ele é representado por alguns elementos. Vamos lá, então? Ele é representado pela água. A água, tá certo? A água que purifica, a água que enche, que mata a sede, a água que flui para a vida eterna, é o Espírito Santo. Ele também é representado pelo fogo. O fogo, o fogo. Lá no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, como um som de um vento impetuoso, ele também se representou como línguas de fogo, labaredas de fogo. Então, o Espírito Santo também é representado pelo fogo. Além de ele ser representado pelo fogo na Bíblia, ele também é representado pelo vento. E aí eu já acabei dizendo no início do versículo que eu acabei de citar. Como um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde os discípulos estavam assentados. Tá certo? Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele tem essas representações na Bíblia. Então toda vez que você lê, ou quase toda vez que você lê, você vê essas palavras, tenha curiosidade para saber de quem o texto bíblico está falando. Isso vai melhorar o teu relacionamento com o Espírito Santo dentro do texto bíblico. Porque é bem verdade que Deus é famosão. É bem verdade que Jesus é o top das galáxias e todo mundo fala dele. Mas o Espírito Santo, às vezes vai passando batido no nosso cotidiano, na nossa vida cristã. Porque às vezes nós não damos ênfase à ação do Espírito Santo na leitura bíblica. Então a gente precisa conhecer quem Ele é para se relacionar com Ele. Agora vem a parte mais legal. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui também. Romanos 8, versículo 16. Aqui nesse texto, a gente tem uma preciosa lição. A gente vai aprender como se relacionar com o Espírito Santo, e reconhecê-lo dentro de uma qualidade, de um atributo, de uma característica específica que o Espírito Santo tem. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito, com letra maiúscula, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. De novo, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Cara, eu quero agora que você guarde isso. Essa é a chave, esse é o segredo para você ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. É você entender e compreender esse atributo, que o Espírito Santo, ele é testemunha. Ele testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que isso acontece? Como isso funciona? Cara, acho que, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou advogado. E como todo advogado que milita, que realmente exerce a advocacia, a gente trabalha com um negócio que chama prova. Não basta alegar, não basta dizer, a gente precisa provar. E dentro do processo a gente tem 3 tipos de prova: prova pericial, prova documental e prova oral ou testemunhal, tá certo? Existem fatos que você comprova por meio de prova documental, tá certo? Eu vou dizer então que Juliano é meu filho. Aí o pai dele vai falar, nada disso, eu tenho um documento aqui de papel passado, se chama certidão de nascimento, que Juliano é o meu filho e não o seu. Então ele provou por uma prova documental. Por quê? Porque ele foi lá no cartório civil e registrou Juliano. Isso é uma prova, um documento, tá certo? Existem provas periciais. Supõe então que o pastor Barba contratou um plano de internet, mas algum engraçadinho foi lá e falsificou a assinatura do pastor Barba e contratou um outro plano em um outro endereço.
Então, o engraçadinho, além de melhorar a internet, conseguiu Netflix, Comebol, Champions League, HBO, e tudo caindo a conta no boleto do pastor Barba. Quem que vai ter que fazer prova? Pastor Barba, por meio de uma prova pericial, que a assinatura daquele contrato não era a do pastor Barba, é uma assinatura falsa. Mas existem situações que são provadas por meio de prova testemunhal. A prova testemunhal é aquela a qual visa esclarecer um fato, trazer a realidade do que de fato aconteceu, para que então seja aplicada a justiça. E o que é a testemunha? A testemunha é aquela que vem e diz, de fato, isso aconteceu. Ela então, ela declara a existência de algo. O Espírito Santo é a testemunha, a qual testemunha ao meu espírito e ao seu espírito dentro do nosso coração, que de fato nós somos filhos de Deus. Isso é um processo interno. Isso acontece dentro de você. Não existe nada que eu fale para você que possa te convencer das verdades dessa Escritura. Não existe nada que eu possa fazer para te convencer que de fato essa é a palavra de Deus. Somente a ação do Espírito Santo, testemunhando ao meu espírito e ao teu espírito, somente o Espírito Santo de Deus testemunhando dentro do meu interior e do teu interior, é capaz que eu e você seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. E isso acontece dentro de nós. Daí então nós somos constrangidos por essa prova testemunhal do Espírito Santo, a entregar as nossas vidas a Cristo. Quando nós então recebemos esse testemunho do Espírito, nós também temos o quê? A certeza, a convicção que de fato eu e você somos filhos de Deus. Lucas, você tem cópia autenticada do livro da vida, pelo qual conste o seu nome lá? Brenda, você tem uma gravação onde existe Jesus declarando que o seu nome está no livro da vida. Pastor Barba, por revelação, apareceu anjos e o mundo celestial se apresentou a você dizendo assim, você é o Filho de Deus? Não. Mas se eu perguntar para todos vocês, se vocês creem que de fato vocês são filhos de Deus, vocês vão me dizer que sim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo testemunha ao seu espírito que de fato você é. Nós somos filhos de Deus. Essa obra é do Espírito. E ela acontece dentro de nós. Como isso acontece? Não temos prova documental, é necessário esse testemunho interior. Imagina os missionários, hein? Os missionários que vão naquelas tribos não alcançadas ainda pelo Evangelho. Tu acha como é que eles conseguem convencer aquelas pessoas da verdade do Evangelho de Cristo? Se não é esse testemunho do Espírito no coração daqueles homens. Às vezes eles não conseguem nem falar o mesmo idioma, mas existe algo maior. Existe esse testemunho do Espírito ao coração do homem. Imagina então a conversão de uma pessoa muito difícil. Sabe aquelas pessoas muito difíceis? Às vezes seu pai. Rapaz, meu pai para se converter, Deus do céu, todo mundo se converte, menos ele. Talvez é seu irmão, não, meu irmão que assim, cresceu ouvindo o Evangelho, mas nunca aceitou. Não, meu amigo, ele é muito louco, velho. O bicho é vida louca, sem freio. Não é ele não, eu posso ver qualquer uma pessoa convertida, menos ele. Talvez você tenha essa mentalidade a respeito das coisas, das pessoas, mas a gente esquece que a obra do testemunho do Espírito acontece dentro do coração do homem, e acontece no meu coração e no teu coração também. Amém? Gente, eu estou aqui com esse papel, cara, isso aqui é o papel da minha sustentação oral do tribunal, e agora eu estou aqui fazendo sustentação oral da palavra de Deus. Olha que viagem, né? A vida do cristão é isso aí. Então vamos lá. Como se relacionar com o Espírito Santo? Como se relacionar com o Espírito Santo? Primeiro a gente tem que entender que quem testemunha de Jesus para nós é Ele. Essa obra não é minha, não é tua, essa obra é dele. É necessário também entrar em um processo. Que processo é esse? Você pode tentar chutar? Se você está num relacionamento e você passa a entender então que você é filho de Deus através do Espírito Santo,
Ele te faz um convite. Lucas pregou e disse assim, que aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito. E o Espírito é como vento. E ele sopra. E você não sabe bem para onde ele vai, mas você é guiado. E eu vou te dar um como agora. Porque às vezes, porque o Lucas é assim, ele é psicólogo e gosta de botar a gente para pensar. Eu quero te trazer uma tese. A tese é o seguinte, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer com você, quando ele começar a te soprar, ele vai te soprar para um lugar, para um processo. Esse lugar não é um lugar físico, mas é um estado. Sabe que estado é esse? E que processo é esse? É o processo de santificação. Processo de santificação. Primeira coisa que o Espírito Santo quer com você é te tornar santo. Porque para a gente viver aquilo que o pastor Barba pregou, e que o Lucas também reforçou, de que quando temos o contato com Deus, a nossa face fica resplandecente, e agora nós não parecemos com nós mesmos, mas parecemos com Ele, é necessário entrar nesse processo. Siga a paz com todos. E a santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então não adianta você falar, Senhor, eu quero ser soprado, guia-me para as nações, eu quero realizar. Mas se você primeiro não entender que o Senhor te chama à santificação. E o que é a santificação? O que é esse processo de santificação, Kel? A santificação é um processo de separação, consagração, é um processo onde nós nos purificamos. Lembra que o Espírito Santo é o fogo? Ele tem essa representação na Bíblia. E para que serve o fogo? Senão para purificar o mais duro metal. Aquele que tem a capacidade de purificar o mais impuro metal. É o fogo que purifica, é o Espírito Santo. E como ele me purifica? E como ele te purifica? Através do processo de santificação. E quando esse processo então inicia? Esse processo inicia no momento que eu e você entrega a vida a Cristo. E Ele passa a testemunhar no nosso coração que de fato nós somos filhos de Deus. Ele nos convida. Percebe? Então vamos lá. Eu quero ler com vocês outro texto. E esse texto ele é conhecido. E eu gosto muito dele. Tinha tempo que eu não pregava sobre ele. Tinha tempo. E eu falo, meu Deus do céu, será que é para falar disso? Olha só, tem tanto tempo que eu não pregar sobre, que eu não estou achando ele aqui agora. Imagina. Tinha tempo mesmo, viu, Kel? Mas a gente vai falar dele aqui. Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículo 3 ao 6. Essa história é bem conhecida. Olha que história legal. Eu gosto da Bíblia, cara. A Bíblia é um livro fantástico. Diz assim, Ezequiel 47, versículo 3. Olha só. Oi? Eu estou ficando velho e cego, amor. Mas vamos lá, achei. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir. Na mão, enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água, que batia nos tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Esse é um texto clássico. Ezequiel, um profeta, foi feito profeta no exílio. Na verdade, Ezequiel era de linhagem sacerdotal. Então Deus, porque já não tinha mais sacerdote no exílio, tinha que falar com o povo. Então levantou Ezequiel como profeta. Então o texto bíblico, Ezequiel 47, existe uma mão que está sobre Ezequiel e o guia diante de um rio. E ele anda 500 metros e esse rio bate na canela. Melhor, nos tornozelos. Mais 500 metros, água no joelho. Mais 500 metros,
água nos ombros. Então, essa mão forte, como diz no livro de Ezequiel, o carrega. E ele é guiado para um lugar onde agora as águas passam por cima de sua cabeça. Ele está completamente submerso. O que é o processo de santificação? O processo de santificação é esse rolê, que o barato é louco e o processo é lento. Linguagem de hoje, né? Sabe o que é o processo de santificação? É esse convite, é esse sopro do Espírito que te sopra e te leva a entrar em um rio, e te leva a caminhar por mais fundo, então mais fundo, e agora mais fundo. No início você tem controle dos seus pés e sensibilidade. Depois que a água passa por cima da tua cabeça, você já não tem mais controle. Esse é o processo de santificação. É quando Deus nos chama a viver níveis de santidade e de pureza. É onde o Senhor começa então a tratar a nossa vida, o meu e o teu caráter. Onde Ele então começa a trabalhar os nossos olhos. O que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele então começa a tratar o meu coração e o teu coração também. Ele diz assim, porque toda impureza, toda perversidade provém do coração do homem. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E ele diz assim, então, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes, as saídas da vida. Então o Senhor também começa a te chamar a um tratamento da palavra que sai da tua boca. Então o Senhor começa a te mudar, a te purificar, a te transformar, a te santificar, a te separar daquilo que é impuro. É uma caminhada. Mas sabe qual é a verdade? É um convite. Veja que Ezequiel, nesse texto, ele é guiado, ele é soprado. Mas ele não resiste a essa mão. O rio está diante dele e ele avança. O processo de santificação é um convite à pureza, um convite à consagração, o convite a viver uma vida separada ao Senhor. Mas para a gente viver essa santificação, é necessário eu e você dar passos em direção a isso. Porque talvez você iniciou o processo de santificação e está com água na canela, aqui. Quando o Senhor quer te submergir em águas mais profundas, talvez hoje o Senhor só mudou o teu jeito de falar. Você está com a linguagem mais rebuscada, com crentez na boca. Você diz glória a Deus, aleluia, e uou, essas coisas. Mas talvez o Senhor ainda não mudou a tua forma de enxergar as coisas. O teu olhar é lascivo, perverso, mal. Você sempre tem uma abordagem negativa acerca das coisas. E isso denota que ainda é necessário esse processo. E eu aprendi uma lição com minha preciosa mãe, pastor Barba, que diz assim, meu filho, sabe o que é o processo de santificação? Isso era eu, com 6 anos de idade, perguntando para ela. Ela falou assim, Kel, sabe o que é o processo de santificação? Lembra o dia que você aceitou Jesus com 4 anos? Eu lembro, ali iniciou. Mãe, quando é que acaba? Ela, quando você estiver bem velhinho, lá no leito, já morrendo, ele ainda não acabou. Não, lá Deus ainda está trabalhando na tua vida através do Espírito Santo. Como assim ela é, meu filho? Desenvolvendo em você a paciência, a longanimidade, o domínio próprio, tirando do teu coração a inimizade, as contendas. É isso. Brother, maninho,
Se você parou com água na canela no teu processo de santificação, eu quero te dizer nessa noite quem tem mais do Senhor para a tua vida. Existe um rio de Deus diante de você, pelo qual você precisa acessar. Você precisa mergulhar. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Tudo isso é com o objetivo de te fazer mais parecido com Ele. É necessário negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Aí eu faço uma pergunta. Quer saber em que nível de santificação você está? Se você ainda está com água na tornozelo, no joelho, no ombro, ou se você já está submerso? Quer saber? É fácil. O próprio texto nos ensina. Quando as águas estão nos submergindo, quando nós já estamos com água por cima da cabeça, já não existe mais controle da nossa parte. A nossa vida está totalmente entregue a Ele. Prova no texto é que Ezequiel, em nenhum momento, resistiu à mão que o guiava. E você? Você tem resistido o teu chamado? Você tem resistido à ação do Espírito Santo na tua vida? Você tem resistido às palavras que você tem recebido aqui no sábado, durante o acampamento, no devocional do KJ, da boca do pastor no discipulado, no YouTube quando tu assiste uma pregação, no meio da rua, um panfleto que você lê? Como está a tua vida? Você tem avançado nesse processo? Ou você tem resistido? Eu sei que o rio de Deus está diante de mim, mas eu estou plenamente contente e satisfeito com água na canela. E talvez você está aí, estacionado. Talvez você deveria estar aqui, onde eu estou, pregando a palavra de Deus e você não está. O Senhor te convida a avançar por diante desse rio. O processo de santificação, ele é bilateral. O Senhor, Ele já colocou o rio dele diante de você. Ele já te concedeu o Espírito Santo e está testemunhando dentro do teu coração. Mas você precisa querer. Precisa adentrar por esse rio. É necessário praticar. Quer se relacionar com o Espírito Santo? Não tem como. É necessário praticar o fruto do Espírito. Como eu vou me relacionar com Ele se eu não pratico o fruto do Espírito? Como eu vou me relacionar com o Espírito Santo e eu não desenvolvo as virtudes que Ele tem? Ou eu não pratico essas virtudes porque elas não são minhas, são dEle. Então vamos ter parte prática. Sabe aquele momento que a pessoa te ofende e a tua vontade é dar um murrão na boca? Vou dar um murrão. A ira toma conta. Bicho, eu vou dar um murro e eu estou 100% de razão. Legítima defesa. Oxe, é doido. E você? E aí? Você é o que dá o murro? Ou você tem domínio próprio? Ah, mas você é aquele que então vai murmurar do teu dia, vai murmurar da tua circunstância de vida. Você vai então questionar e colocar Deus na parede e falar por quê? Por que Deus aconteceu isso? Que se não tivesse acontecido isso, a minha vida estaria muito melhor. Você é assim, queixa da vida, murmura? Ou você é longânimo, paciente? Como está a tua vida? Como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Sem praticar o fruto do Espírito, meu Deus, é impossível. Se não está praticando o fruto do Espírito, na moral, é água na canela. Meu irmão, teu processo de santificação está estacionado. Não estou dizendo que você regrediu, não, mas estou dizendo que você está parado. E se você está parado e o rio de Deus está diante de você hoje, é um convite. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Como se relacionar com o Espírito Santo? É necessário ter experiência com Ele. Meu Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, querido. Tem como você se relacionar com alguém e não ter experiência com essa pessoa? Tem como eu dizer de fato, eu sou casado com a Brenda e me relaciono com ela, sem saber do que a Brenda gosta, o que a Brenda faz,
se eu não dividir os meus momentos com ela e ela os delas comigo, a gente não comungar de afinidades, de gostos, identidade de propósito e caminho, tem como eu me relacionar com minha esposa assim? Não tem. Da mesma forma que para eu e você se relacionar com o Espírito Santo, nós precisamos de experiência com Ele, prática, vivida. Os homens de Deus no Velho Testamento viveram experiências incríveis com o Espírito Santo. Sansão com a cabeça de jumento na mão, derrubou os filisteus, despedaçou a entrada da cidade, rasgou um bicho no meio, pela força do Espírito Santo. Olha que experiência. Davi foi ungido, rei de Israel. O menino foi derramado óleo sobre sua cabeça. Ele foi cheio do Espírito Santo. Gente, no Novo Testamento, os apóstolos, os discípulos, até os diáconos. Filipe, um diácono, meu Deus, diácono da igreja, cheio do Espírito Santo. O homem foi levar de um lugar a outro. Estevão, todos tiveram experiência, até Saulo, perseguidor da igreja, teve uma experiência do Espírito Santo, e passou a se tornar Paulo, ficou 3 dias lá atormentado, orando, até que Ananias foi lá e pôs as mãos sobre a cabeça dele, ele teve uma experiência do Espírito Santo, e o chamado dele foi revelado. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Espírito Santo? De verdade. Não estou falando de você ouvir a história de alguém, não. Estou dizendo de você contar a tua. O que rolou contigo? Que o Espírito Santo fez na tua vida. E você se relacionou com Ele e algo aconteceu. Eu com 4 anos de idade, entreguei a minha vida a Jesus. Eu era uma criança muito doente, mas muito doente mesmo. Eu fiquei 3 meses internado no HFA. Hoje meus dentes são um pouco tortinhos assim. Sabe por quê? Porque eu tinha pneumonia. Eu fiquei 3 meses internado, tomei antibiótico e meus dentes caíram todos da boca. Porque o antibiótico come os dentes e a gengiva. Mas então eu me converti aos 4 anos de idade. Eu me converti por eu mesmo. Não foi minha mãe que me falou, vai lá. Não foi eu. Eu tomei essa decisão. E eu tomava remédios fortíssimos. E eu lembro de uma noite que eu dei uma crise terrível de pneumonia, bronquite, falta de ar, aquela coisa. Minha mãe foi pegar aqueles remédios fortes, fazer aquela preparação e me dar. Aqueles remédios davam um problema no coração e toda aquela coisa. Eu lembro que naquele dia eu falei, mãe, ora que Jesus me cura. Não estou dizendo para você largar seu remédio e parar de tomar, não é isso. Eu estou contando a minha experiência. Meu irmão, minha mãe pegou aquele Aerolim, Berotec, que na época, hoje trocaram, não é mais o Berotec que põe não, mas na época era o Berotec, voltava a me matar aquele remédio, eu ficava louco, mano. Sério, minha mãe jogou tudo na pia, meu irmão, minha mãe orou. Daquele dia em diante, eu nunca mais dei uma crise de bronquite na vida para o glória do Senhor. Eu fui curado, essa é a minha experiência de fé e convenção. A partir daquele dia eu entendi, compreendi que existia o Espírito Santo, e eu podia orar a Ele, e Ele ia operar em favor da minha vida. Querido, quais são as suas experiências? Daí em diante eu cresci na igreja. Mas eu com 16 para 17 anos de idade, no meu coração comecei a sentir um vazio, que eu precisava fazer algo para Deus. A única coisa que eu fazia para Deus dentro da igreja, sabe o que era? Eu era o cara da transparência, que botava as músicas sair para ser projetada. Naquela época era um retroprojetor que chamava. Eu era o menino do retroprojetor. Eu colocava lá, saía a letra e amém, glória a Deus, era aquilo que eu fazia. Mas começou uma incomodação, pastor Babi, um dia eu ainda quero trocar essa ideia com o senhor, isso veio aqui na minha cabeça agora. Eu comecei a ficar inquieto na minha alma, que eu precisava fazer algo para Deus, Eu lembro que meus pais viajaram, meus pais são os pastores da igreja, meus pais viajaram, a gente morava num barraquinho de madeira, no fundo da igreja. Eu lembro que naqueles dias que meus pais viajaram, eu sozinho dentro daquele barraquinho, o Espírito Santo começou a constranger a minha alma, que eu era um ganhador de almas, que eu tinha que ganhar vidas, e meu Deus, como é que é isso? Eu sou menino do retroprojetor, não sou um ganhador de almas. Eu não sei nem cantar, não sei pregar. E eu era envergonhado de expor as coisas e falar as coisas. Mas eu lembro que o Espírito Santo de Deus começou a me constranger a ponto de eu desfalecer no chão, perguntando, Senhor, me responde, o que eu preciso fazer para o Senhor? Ele falou, abre a janela. Então eu abri a janela do barraquinho de madeira. E quando eu abri a janela, tinha um campão
de futebol, cheio de adolescente, cheio, lotado, os meninos correndo com a bola lá para um lado para o outro, outros lá fumando um baseado, outros lá, tudo moleque doido e tal, dos corre, aquela coisa. Eu olhei aquele universo e falei assim, meu Deus, ó Senhor, a quem enviarei? É você. E o Espírito Santo começou a me constranger, eu falei, Senhor, como? E eu lembro então, que depois desses dias, lá na Igreja Batista Independente do Recanto das Emas, e essa era a pergunta que eu queria fazer para o pastor Barba, eu nunca falei isso com o senhor. Lá naquela igreja, a MPC foi lá, e eles tinham um projeto que chamava Geração Brasília. E eles então, chamaram o pessoal das igrejas ao redor para participar, e eu fui nesse encontro. Quando eu cheguei lá, eu ainda com esses dias que eu fiquei constrangido pelo Espírito dentro do barraquinho de madeira, e com a visão que ele mandou abrir a janela e ver o campo, né, ver aquelas pessoas que precisavam ser salvas. Eu cheguei nesse encontro da MPC, e eles estavam orando por esse evento Geração Brasília. Mas na hora que eles estavam orando, um homem, um jovem, chegou em mim e levantou as mãos sobre a minha cabeça e falou, Senhor, dá a estratégia para ele. Dá a estratégia para ele. Naquele momento o Espírito Santo começou a fluir dentro de mim. E eu comecei a fluir em criatividade. Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a dançar, aprendi a dançar. Daquele dia em diante comecei a aprender a dançar hip hop, break. E tu sabe o que acontece? Depois que eu comecei a dançar, todos aqueles meninos que me vinham dançando, queriam aprender a dançar comigo. E eu fiquei curioso com aquilo, porque eles começaram a me perguntar, como é que faz para aprender a dançar hip hop? Eu, sério que você quer aprender? Ele, quero. E aí um começou, o outro começou, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70. Eu ganhei mais gente para Jesus dançando hip hop do que pregando no púlpito. E sabe quem estava no meio dessa galera? A minha digníssima esposa aqui, Brenda. Eu tenho a alegria e a felicidade de fazer parte desse processo de conversão dessa mulher maravilhosa. Porque o Espírito Santo de Deus me chamou a ter uma experiência com Ele. Daí em diante eu aprendi a tocar, sabe o quê? Violão. Eu não tocava nada, pastor. Mas Deus me ensinou 4 notas. Eu aprendi 4 notas, sabe por quê? Porque tinha alguns jovens que participavam de rituais malignos naquela rua, porque seus pais os obrigavam a ir. Então aqueles meninos iam como se fossem oferendas naqueles rituais, todos amarrados. E no dia que eu vi aqueles meninos indo para esse ritual, o meu coração foi gerado uma indignação santa, por parte do Espírito Santo. E aí então eu pensei, Senhor, como chegar até esses jovens? O Senhor falou assim, pergunta para eles se eles querem aprender a tocar violão. Eu nem tinha violão. Eu não tinha violão. Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus falou? Você vai comprar um violão e vai chamar eles para ir comprar junto com você. Aí eu cheguei, e aí, maninho, beleza e tal, não sei o quê. Gosta de tocar, cara? Pô, eu acho uma massa, mas eu não sei. Cara, eu tô a fim de comprar um violão. Você quer ir lá comigo comprar? Eles, eu acho que quero. Eles foram comprar o violão junto comigo. Mal sabiam eles que seriam os próximos ministros de louvor da Igreja Batista Esperança, Recanto das Emas. Isso é ter experiência com o Espírito Santo. Então eu aprendi essas 4 notas, e ensinei essas 4 notas, e dessas 4 notas eles fluíram na ministração do louvor. Eu aprendi a tocar bateria, pastor Barba. Tu viu lá? Aquilo ali era o Espírito Santo falando comigo. Aquela hora ali, me lembrando de onde Ele tinha me tirado. Eu aprendi a tocar, ensinei. Isso é experiência. Sabe? Esses jovens hoje, todos estão formados, casados, cuidando das suas famílias, já têm até filhos. São pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo através da minha experiência com o Espírito Santo. Qual tem sido as tuas experiências com o Espírito Santo? Porque as tuas experiências com o Espírito Santo vão tocar vidas, vão tocar pessoas. O que você tem vivido com Ele? O que tem fluído dessa sua relação com Ele? Cara, nesse relacionamento com o Espírito Santo, eu aprendi até a expulsar demônio. Eu pensava assim, rapaz, esse negócio de
Eu bem batistão, meus pais, meu pai pastor batista mesmo, tradicional, Faculdade Teológica Batista de Brasília, aquela coisa, teologia e tal. Aí eu tinha na cabeça assim, criança não fica endemoniada, adolescente, não fica porque não tem consciência, cheio de coisa, né? Aí eu comecei a ganhar esses jovens para Jesus, e lembra que tinha uns rituais malignos que faziam com as crianças nessa quadra? Esses jovens, esses adolescentes, como começaram a ir à igreja, começou a aparecer manifestações espirituais de todo tipo que tu imaginar. Eu passei então a sonhar que durante o culto, aqueles jovens iam se endemoniar, e aí, meu Deus, eu estou tendo um sonho disso, ai, meu Pai eterno. Vai diminuindo, né? Aquela coisa. Mas sabe o que era isso? O Espírito Santo me preparando para as coisas que iam acontecer. E era dito e feito. E eu já falava para os meninos que já estavam me ajudando. A Brenda já era minha auxiliar. E aí a gente já vai ser assim, pai, tal. Vai acontecer, a gente tem que estar preparado, consagração, jejum. Nós vamos para cima e tal. E era dito e feito, meu irmão. Era começar o culto, meu irmão. Fazia a roda no final, pá, caía um, caía outro, pá, pá, aquela coisa. Bora, sem gracinha, ajoelha a mão para trás. Autoridade que é o nome de Jesus, sai. E eu, caraca. Sabe que foi aí que eu comecei a entender o poder que tem o nome de Jesus. A autoridade que Jesus tem sobre o mundo espiritual. No nome de Jesus, anjos e demônios se submetem. Isso é experiência. Isso é relacionamento. E aí então teve um dia que o trem ficou feio. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, esse demônio não sai por nada. Era uma legião, aquela coisa. O jovem voltava a flutuar do chão. E aí o demônio juntava ele assim, ele ficava assim, ao contrário, envergado, quase que um arco, e judiando aquela vida, e a gente não sabia o que fazer, e aquele dizia, eu falei assim, Senhor, aí o Senhor me falou assim, você tem um anjo do teu lado, dê ordem a um anjo, e a Brenda falou assim, olha, tem que repreender essa aliança que ele fez, e coisa e tal, e eu comecei a ter discernimentos no espírito das coisas, cara, na hora que a gente repreendeu a aliança que ele tinha feito, e foi tirar essa aliança, eu lembro até hoje o bicho velho, não, essa aliança ele veio comigo, aquela coisa, caraca, é assim que funciona. Experiência, a gente vai aprendendo com o Espírito Santo. E sabe para que isso serviu? Serviu para os outros jovens olharem e saberem que existe Deus, mas existe também um mundo espiritual do mal, e que existe uma guerra, e que nós precisamos nos preparar. Então aqueles jovens começaram a se preparar para trabalhar no processo de libertação dos seus amigos. Olha só que legal. É isso que a experiência com o Espírito Santo faz. Ela toca pessoas. A quem a tua experiência, a quem o teu relacionamento com o Espírito Santo tem tocado? Eu quero terminar. É necessário, para se relacionar com o Espírito Santo, ser fiel a Ele. Quero ler um texto, Tiago 4. E eu gostaria que você abrisse esse texto. Tiago 4, versículo 4 ao 6. Tiago 4, versículo 4 ao 6. Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigos de Deus. Ou vocês acham que sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. E Tiago inicia assim: adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ou não entendeis que o Espírito de Deus arde em ciúmes por vós? Ninguém gosta de se relacionar e ser traído. Às vezes nós queremos todos os privilégios do relacionamento,
uma coisa muito legal que tem no casamento, que é acessória ao casamento, é o sexo. O sexo é maravilhoso, porque é um presente de Deus ao casal. Porque nos momentos de tensão, o sexo é um acolhimento da esposa para com o esposo e vice-versa. Ou nos momentos de celebração e alegria, é o ápice, onde esse casal se une e glorifica o Senhor, entregando um ao outro, como diz o texto bíblico. Sabe o que a Bíblia diz a respeito da nossa relação com Deus? Que nós somos a noiva e Ele, o noivo. Isso fala de relação. Não traia essa relação. Não adultere essa relação com o Espírito Santo, querendo ter o prazer de sentir a sua presença, tendo o prazer de fluir nos seus dons, talentos e habilidades, cantando, ministrando, pregando, ensinando, agindo e fluindo nos seus dons. Isso é possível? É possível fluir nos dons e adulterar e trair essa aliança com o Espírito Santo? Mateus 7 diz assim, que muitos no último dia dirão: Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome, Senhor, expulsamos demônios, Senhor Deus, no teu nome fizemos milagres, sinais e maravilhas. E o Senhor dirá assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. São pessoas que fluíram, tiveram um encontro com o Espírito Santo, mas não respeitaram esse relacionamento. Ninguém gosta de se relacionar com quem vai trair. Não traia a tua aliança. Não traia a aliança que você fez em lágrimas com o Senhor no altar. Não traia a aliança que você fez da primeira vez que tu levantou a tua mão e falou: Senhor, eu entrego a minha vida a ti. Não traia essa aliança. Não permita que o mundo enfraqueça os pilares da tua fé. Não negocie os teus valores e os teus princípios. Não queira viver os prazeres que é estar na presença de Deus e fluir nos dons do Espírito, e ao mesmo tempo traí-lo com os prazeres do mundo. Seja fiel à tua aliança. Seja fiel ao teu relacionamento com o Espírito Santo. Sejamos fiéis ao que nós nos comprometemos a Ele, porque Ele já fez tudo. Ele tem movido céus e terra por amor a mim e a você. E nesse momento eu quero te convidar a ficar em pé. Querido, eu não estou botando o dedão na tua cara e dizendo assim: você é um adúltero, não sei o que. Não é isso. Eu estou dizendo que o nosso coração, ele é inclinado a essas coisas, e fica entre os dois pensamentos. Ora eu quero o Espírito Santo, ora eu quero o mundo. E aí eu vivo dividido, com água na canela e não avanço. Eu quero te convidar hoje a avançar no teu relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero te convidar hoje a avançar. Eu quero te convidar hoje a ter disciplina espiritual. Se tu que lia a Bíblia antes não lê mais, volte a ler a Bíblia. Se você que antes orava, volte a orar. Se você antes ministrava, volte a ministrar. Se antes você tinha mais ousadia e mais intrepidez no Espírito, volte a ter intrepidez no Espírito. Agora o que não pode, querido, é a gente estar reunido como igreja, participar de dias preciosos onde o Espírito Santo falou conosco e continuarmos da mesma maneira. É necessário nos mover em direção a esse rio e sair da condição de água na canela e ir mergulhando em diante daquele a qual tem o poder de transformar a minha vida e a tua vida. Essa obra não é minha, porque talvez você possa estar pensando: mas eu não dou conta, que eu tenho pecado que eu não dou conta, esse pecado aqui eu não dou conta, querido. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te dar graça. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo também é esse. Sabe, Jesus, quando a cruz ficou pesada demais para Jesus, a cruz ficou pesada demais para Jesus, e Ele já não conseguia carregar.
Então ele fraquejou. Então um dos soldados romanos mandou chamar um homem, Simão Cirineu. Simão Cirineu, ali é um arquétipo, uma representação do Espírito Santo. Então Simão Cirineu pega a cruz muito pesada para Cristo agora naquele momento, e ele passa então a carregar a cruz de Cristo, como aquele que auxilia a caminhada. Querido, se a tua caminhada está pesada, a tua cruz está pesada demais, os problemas, as dores, as aflições, as dúvidas, querido, clame ao Espírito Santo, e ele vai ajudar você a carregar a tua cruz. Rasteje pelo caminho, clame pelo caminho, mas não desista do caminho, não desista de avançar em diante daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Coloca o teu coração diante dele agora. O Senhor te convida hoje a mergulhar no rio de vida que tem o poder de purificar mentes e corações. Hoje o Senhor te convida para que você, livre e confiante, você avance em direção ao que o Senhor te chamou para fazer. Mas o Senhor tem nos chamado também como igreja, para que juntos, como juventude da Igreja Batista Coinochinha, sejamos amparo e apoio, para que juntos possamos avançar nesse processo de santificação. Eu sei que às vezes sozinho não dá, querido. Eu te entendo. Sozinho não dá. Eu quero convidar então. Eu não estou chamando você para aceitar Jesus. Eu não estou chamando para você se reconciliar. Eu estou chamando, te convidando a retomar o teu processo de santificação, para que você avance. Eu não estou dizendo que você está com água na canela, no joelho ou nos ombros. Eu estou te convidando a mergulhar. É um convite, é um mergulho na presença de Deus. Mas eu não quero fazer isso sozinho, porque, querido, eu já estou aqui. Sabe qual é o grande segredo da vida cristã, do relacionamento com o Espírito Santo? Não é ter experiência com Ele apenas, mas continuar tendo experiência com Ele. É a caminhada, é o que se aprende no caminho. Vale mais que a chegada. Eu quero te convidar a dar mais um passo nessa caminhada, juntos como igreja. E nós vamos orar um pelos outros, nós vamos clamar um pelos outros. Eu quero saber aonde estão os Simão Cirineus, aqueles que ajudam o brother, aqueles que ajudam o irmão na caminhada. Eu quero saber onde estão os intercessores, aqueles que clamam, aqueles que pedem não por si, mas pelo outro. Aonde estão aqueles que clamam em lágrimas, não pela sua dor, mas pela dor do outro? Porque o Evangelho de Cristo só faz sentido quando a gente entende que o nosso relacionamento com o Espírito Santo é para tocar também outras vidas. Eu quero te convidar à frente. E na medida que você vem à frente, já traga o teu irmão e nós vamos orar um pelos outros. E nós vamos nos fortalecer no Espírito.
nós vamos nos fortalecer no Espírito, sabe? Nós vivemos dias onde nós somos atacados de todas as maneiras, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que sentimos, com as notícias da televisão, com as notícias da internet, com o dia mau, com o dia da dor. Querido, um dos maiores atributos do Espírito é ser consolo. Ele é o consolador real. Aonde estão aqueles que têm o Espírito do consolo? Aonde estão aqueles que choram com os que choram? Onde estão aqueles então que amparam aqueles que estão desamparados? Eu quero te convidar agora a ser boca de Deus. Eu quero te convidar agora a ser agente de transformação do Espírito Santo, a você exercitar, e talvez seja agora a experiência que você tanto necessita ter com o Espírito Santo. Talvez não seja alguém orando por você, mas você orando por alguém. Então, se você talvez está aí vendo as pessoas aqui, eu quero te convidar, que você sentir no seu coração essa voz que testemunha ao seu espírito, sabe? Que está falando com você, isso é do Espírito, querido. Vem à frente e ore por alguém aqui. Exercite o teu relacionamento com o Espírito Santo. Deixa Ele te usar. Enquanto nós vamos louvar mais uma vez, eu quero te convidar a orar um pelo outro, clamar um pelo outro. Deixe o Senhor usar a sua vida como instrumento da sua vontade. Tem experiências com o Espírito nesse exato momento. Mergulhar na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai. Libera o chamado de cada um, Senhor. Libera o chamado de cada um. Libera cada um, Senhor, no processo de santificação, de pureza. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo. Opera, Espírito Santo, em cada coração. Isso é sobre cada coração. Em nome de Jesus. Para que o Senhor dê a eles as estratégias. Senhor, eu oro para que o Senhor os ensine o como no percorrer da caminhada. Revela-te a eles, Espírito Santo. Fala com eles na palavra. Fala com eles na oração. Fala com eles, Senhor, enquanto dormem. Fala com os teus filhos, Senhor, através das palavras que são ministradas desse púlpito aqui. Abre os ouvidos, abre os olhos espirituais para que vejam, abre o entendimento para que compreendam. Aquece o coração, aquece o coração. Que, Pai querido, que o testemunho do teu Espírito, Pai, fique palpável.
Que Tu testifique, Senhor Deus, e traga evidências concretas de que Tu é o Deus que fala no interior do coração dos Teus filhos. Pai querido, move os Teus filhos, move eles, ó Pai, no processo de santificação, e que eles possam experimentar, Senhor, que eles possam experimentar os frutos da santificação, os frutos desse processo, desse contato, Senhor, com a pessoa bendita do Espírito Santo. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Não cale a voz do Espírito Santo no seu coração. Esse testemunho, ele é interior. Não duvide, não ponha o Espírito Santo à prova. Creia que Ele é o Deus que fala com você. O mesmo Deus que fala é o mesmo Deus também que capacita. Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te dar as estratégias, Ele vai te ensinar o como dentro da caminhada. Amém?